ouvir a voz do Salvador. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e botou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse texto é um texto muito conhecido, e apesar de ser conhecido, é importante nós nos orientarmos geograficamente e historicamente sobre esses fatos. A Síria tinha sido dominada com quase todo o mundo daquela época por Roma. O Império Romano tinha conquistado quase todos os territórios do mundo, inclusive Israel, inclusive a Síria. Esse texto menciona a Síria logo aqui no início e o Quirino, porque eles exerciam um domínio sobre o reinado de Herodes. Herodes reinava em Israel. Cada época tinha um Herodes diferente. Nos evangelhos nós vamos ver 3 pessoas que foram chamadas de Herodes. Eram 3 Herodes diferentes. E aqui, esse Quirino, que era da Síria, exercia então uma autoridade e uma supervisão sobre o reinado de Herodes. O César, que reinava de Roma, faz um decreto de que toda a população tinha que se recensear. Então os judeus saíram de cada um da sua região para ir à sua cidade fazer esse alistamento. O que acontece é que Nazaré estava a cerca de 350 quilômetros distante de Belém, onde tinha nascido José. E eles tinham que andar esses 350 quilômetros, só que não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha avião, era na pernada ou em cima do lombo de um animal. E para complicar a situação, a Maria estava grávida. Não era uma mãe experiente, mãe de muitos filhos, era a primeira gravidez, e teve que andar esses dias todos montado no lombo de um animal ou caminhando para fazer esse alistamento. Já estava no finalzinho da sua gravidez, tanto que quando chegou, logo teve o filho, lá em Belém. Imagina você viajar com uma pessoa grávida daqui para Ji-Paraná, dentro de um carro.
já é difícil, já é complicado, já envolve alguns cuidados, você já tem que ter todo um cuidado, como é que vai passar o cinto, como é que vai ser, onde é que vai fazer parada, tem que ir no banheiro, porque a bexiga da mulher fica apertada ali com o bebê, tem um monte de cuidados. Agora, essa família teve que viajar 350 quilômetros nessa situação toda, com o povo reclamando e murmurando, porque ninguém gostava dos romanos. Eles não gostavam dos romanos. Os romanos tinham dominado toda aquela região, inclusive eles, e eles eram o povo de Deus. Então eles sabiam que Deus estava castigando o seu povo, porque eles estavam debaixo do domínio de um outro povo que não era povo de Deus. E eles clamavam para que Deus consertasse a situação deles e mandasse um raio sobre Roma, e que Roma fosse engolida sobre a terra. E lá estavam eles, debaixo dessa reclamação, debaixo dessa circunstância toda, não tinha asfalto, não tinha calçada, e eles iam na estrada. Não é como hoje, que a gente tem paradas aqui, como quem vai daqui para Ariquemes, para Itapuã, para na Fazendinha. Lá não tinha essas paradinhas, não. Eles tinham que levar a farofinha deles e tinham que se virar na estrada, porque alguém de fora, lá de Roma, que nem era povo de Deus, estava fazendo uma supervisão. Qual era a finalidade desse recenseamento? A gente não sabe ao certo, historicamente não se tem documentos que diga ao certo qual era a finalidade desse recenseamento, mas subentende-se que era para se cobrar o imposto devidamente. Os publicanos, que eram cobradores de impostos, inclusive Jesus chama um deles, Mateus, que é conhecido também como Levi, era publicano, e ele estava na coleteria. Ele estava lá coletando os impostos, quando Jesus passa e diz: deixa tudo e vem após mim. E ele deixa tudo e segue Jesus. Os cobradores de impostos eram corruptos nessa época. Nessa época, quem cobrava imposto era muito corrupto. Então ele chegava nas pessoas para cobrar o imposto e sempre tirava um pouquinho a mais que ia para o bolso dele. As autoridades que cobravam imposto nessa época aqui, elas eram muito corruptas. E aí o César diz bem assim: bom, vamos terminar com essa corrupção. Eu quero saber quantas pessoas tem debaixo do nosso domínio, debaixo do nosso reinado, e sabendo quantas pessoas tem, eu sei devidamente quanto de imposto deve chegar até Roma. Existem outras teorias sobre outras questões também que envolvem quantos soldados, quantas pessoas tinham dentro do território para que eles pudessem exercer esse domínio, mas a razão principal, historicamente, era essa: saber quanto eles deveriam receber desses coletores de impostos que estavam espalhados em cada região. O César estava interessado apenas no dinheiro. Existia uma promessa para o povo de Israel que viria um Messias. A palavra Messias era muito importante, muito significativa, e para eles significava o ungido de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Eles tinham certeza de que Deus habitaria no meio deles fisicamente. O povo de Israel, o judeu, tinha certeza disso. Deus vai habitar no meio de nós. Tanto que eles colocavam o nome das crianças de Jesus. Jesus não era o único Jesus da sua época, existiam várias crianças que tinham esse nome. Ou Josué, que também é uma variação de Jesus. Várias crianças tinham esse nome. Mas aí nasce o Jesus Cristo, que era o enviado de Deus, o Salvador. A população não estava muito animada com aquilo. A população não estava muito esperançosa de que aquele menininho seria o enviado de Deus, porque a expectativa deles era de um grande guerreiro. Eles esperavam um grande guerreiro que levantasse um exército no meio daquele povo que estava dominado, um guerreiro forte, com grande autoridade, que pudesse dar um basta no domínio de Roma, e que não só iria dar um basta no domínio de Roma, mas ia fazer de Israel líder sobre todas as nações. No lugar de Israel pagar imposto para Roma, agora Roma e todas as outras nações iriam pagar impostos para Israel, porque o Messias viria e dominaria toda a terra. O povo de Israel estava com essa visão e com essa perspectiva.
Não estaremos mais sobre o domínio de Herodes, não estaremos mais sobre o domínio de Quirino, não estaremos mais sobre o domínio de César. Nós seremos os dominadores de toda a terra. Tem muita gente hoje que pensa que ser cristão é dominar sobre toda a terra. Tem muita gente hoje que pensa que ser cristão é ter posses, bens, é ter o melhor carro, é nunca ficar doente, é nunca passar por problemas, é ter a melhor empresa, é ter. Mas a proposta do cristianismo, desde antes do nascimento de Cristo, é uma proposta de dar. A Bíblia fala diretamente e em alguns textos especificamente sobre dar, sobre doar, sobre semear. Mas tem gente querendo fazer barganha e querendo tirar alguma casquinha, mesmo antes de Cristo nascer. Isso aconteceu aqui nessa situação, quando o povo de Deus, que era o Israel, esperava um grande líder militar, um salvador que pudesse salvá-los de Roma, ou de qualquer um outro exército que se levantasse contra eles. Mas não era essa a proposta do Cristo. E aí o Cristo vem diante dessa intempérie toda. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, antes de nascer, passando por esse apuro todo, dias antes de nascer, passar por esse apuro de sobe no animal, desce do animal, come comida que foi feita antes da saída e que não tem como requentar porque está na estrada, dorme em barraca no meio da estrada, no relento, porque está andando para fazer um recenseamento que outro povo mandou. Jesus começou o seu sofrimento antes mesmo de nascer. Filho do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, se submetendo às intempéries da vida, antes mesmo de nascer. Não, mas quando ele nascesse, talvez a coisa melhoraria. Foi para Belém. Muita gente ia nascer em Belém. Quem era da linhagem de Davi, quem era da família de Davi, podia estar morando lá no extremo norte de Israel, como era o caso da família de José, que descia para ter o filho em Belém, porque queria continuar a linhagem de Davi. Vai que o meu filho é o Messias, vai que o meu filho é o Jesus. Então eles não apenas colocavam o nome de Jesus, mas faziam questão de que essas crianças nasciam em Belém, porque existia uma expectativa: o meu filho pode ser esse enviado de Deus. E lá estava Jesus, em Belém. Só que quando ele chegou, com todos os atrasos que uma mulher grávida acaba provocando sem desejar a uma viagem nessa situação, eles chegaram tarde. Todas as hospedarias, todos os hotéis, todas as pousadas já estavam lotadas. Acharam um cantinho para ele numa estrebaria e o colocaram numa manjedoura. O versículo de número 12 diz isso. Vocês vão encontrá-lo numa manjedoura. Essa palavra manjedoura, ela pode ser originada de alguns idiomas, mas os escritores concordam que seja mais possível do italiano, da palavra mangiare, de comida ou de lugar de comer. E lá estava Jesus, no lugar dos animais comerem, num coxo, num local onde os animais comiam. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, se submetendo a essa intempérie, desde pequenininho, desde criança. E o povo de Deus, o Israel, querendo um grande guerreiro que os libertasse. Eles não estavam entendendo muito bem. E aí nós precisamos ajustar o nosso foco com aquilo que é espiritual. Esse texto nos traz uma proposta de ajuste maravilhosa. Observar ao nosso redor
e perceber se nós estamos ajustados com uma realidade celestial ou com uma realidade terrena. Tem muita gente que quando chega nessa época de Natal, se aumenta a esperança. As crianças, a esperança de ver o Papai Noel chegar na escolinha, na creche, no shopping, na rua, porque sempre tem um vizinho que passa jogando bala vestido de Papai Noel. Tem essa esperança, essa expectativa. Você vai lá no correio, nos correios tem uma caixa cheia de carta lá, pedindo brinquedo, bicicleta, cesta básica. As crianças com esperança de receber alguma coisa. A esposa fica com esperança de receber um perfume, um presentinho, alguma coisa. O marido fica com esperança de poder terminar o ano sem passar no vermelho, né, pagando as contas todas. Mas a esperança em Cristo, ela vai além de nós mesmos. A esperança em Cristo, ela não olha apenas para nós. Ela precisa olhar para fora. Nós precisamos ajustar esse foco. Na história, é possível estudar o antropocentrismo, ou seja, o homem se colocando no centro. Em todas as fases históricas, a gente pode ver isso. O homem tentando ser o centro da história. O homem tentando ser o centro das atenções. Na religião aconteceu isso. Em várias religiões, inclusive no cristianismo. O cristianismo chegou a um ponto que ele pensou assim: bom, se todas as pessoas se tornarem cristãos, e se nós matarmos aqueles que não se declararem cristãos, o mundo vai melhorar, porque todas as pessoas são cristãs, todas as pessoas vão viver os princípios cristãos, então todo mundo será transformado. E se instalou as cruzadas, que saíam pregando que as pessoas deviam se identificar como cristãos. Não precisava nem ser convertido, porque a conversão é algo subjetivo também, bastava a pessoa se declarar cristão. Era como uma marca de gado que se coloca. Se você tem essa marca, então pronto, a sua casa vai continuar em pé, mas se você não tem essa marca, você vai ser aniquilado, a sua família vai ser exterminada. E começou-se então essa guerra cristã, para se pregar o cristianismo à força. Mas a palavra de Deus diz diferente, que não é por força nem por violência, mas é por um agir do Espírito Santo de Deus. O problema é que a gente olha para a história e vê esse tipo de situação na história e não consegue enxergar as falhas e os erros que nós estamos cometendo hoje. Muita gente olha para o Natal e vê no Natal apenas algo comercial e não aceita mais se falar sobre o Natal, não aceita mais se tocar nesse assunto de Natal, porque o Natal virou algo comercial. Virou algo comercial para quem não tem Cristo. Porque para quem tem Cristo, este é o significado do Natal. Esse é o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do nosso Salvador. Junto com essa verdade, vem a verdade de que Jesus Cristo não nasceu para me dar bens. Jesus Cristo não nasceu para me dar saúde. Jesus Cristo não nasceu para me dar o último carro do ano. Porque Jesus Cristo não tinha o último jumento do ano, quando ele foi nascer. Jesus Cristo não tinha um hotel 5 estrelas esperando por ele quando ele chegou em Belém. Não tinha a melhor cama king esperando por ele. Não, ele foi para uma manjedoura. E ele mesmo disse: ó, eu estou dando exemplo para vocês, então sigam. Depois, os seguidores dele, como o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou seguindo a Cristo, me sigam também. O cristianismo, nos últimos 20 anos, especialmente na América Latina, tem se tornado um cristianismo de receber. E nós chegamos nessa época de Natal e esperamos receber. E para ser bem sincero, não existe nada em lugar nenhum fora do cristianismo que pode nos dar, que pode nos presentear com algo tão extraordinário como o que Cristo faz conosco.
Só que o presente de Cristo para nós não tem a ver com esta vida. O presente de Cristo para nós é um presente para a eternidade. E por ser escolhido para a eternidade, eu quero viver essa eternidade a partir de agora. Porque a eternidade já começou. A eternidade não começa quando nós morremos. A eternidade para nós que somos salvos, ela já começou. Então eu preciso viver como Cristo. O que a gente identifica em Cristo? Ou a gente ainda está com essa expectativa errada de que Cristo vai ser aquele que vai vir e vai tornar a minha casa a melhor casa da rua, e vai tornar a minha conta bancária a conta mais alta dos meus familiares. Será que eu tenho essa expectativa errada, como Israel tinha expectativa de que o Messias viria e transformaria a realidade deles, para que eles deixassem de ser escravos e passassem a ser escravizadores? Será que Cristo nasceu no seu coração? Será que Cristo nasceu na sua vida? Se Ele nasceu, qual é a aplicação prática disso na sua realidade? Como você trata as pessoas que estão ao seu redor? Existe algo diferente no seu tratamento com seus filhos para com aquele que não tem essa realidade de nascimento de Cristo dentro de si? A maneira como você trata a sua esposa ou como você trata o seu marido? Existe algo que realmente pode te identificar como alguém que tem o Senhor, o Rei dos Reis, nascido dentro de si, dentro do seu coração? Se este Natal não aconteceu, é preciso rever as suas posturas. Se a sua expectativa em Cristo se limita apenas às coisas aqui da terra, a palavra diz que você é o mais infeliz de todos os homens. E eu queria partir para o encerramento, olhando com você a diferença da perspectiva humana para a perspectiva espiritual. Os homens tinham essa esperança de que o Messias viria e que provocaria toda essa revolução. Herodes, quando ficou sabendo, mandou matar todas as crianças de 3 anos para baixo, para que não corresse risco de que esse grande general, de que esse grande guerreiro fosse levantado ali entre o povo de Israel. A gente sabe que Maria e José fugiram, e por terem fugido, a vida de Jesus foi protegida, tudo orientado pelo Espírito Santo, óbvio. Essa era a perspectiva humana. Herodes, diante de uma ameaça, mandou matar todas as crianças de 3 anos para baixo. Os israelitas esperando que Deus mandasse logo esse Messias e que acabasse com o domínio de Roma, para que então eles pudessem dominar. Mas qual é a realidade espiritual? Qual é a visão espiritual nesse texto? Vamos ver? A partir do versículo 13, diz assim: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui está uma visão espiritual do que estava acontecendo. O nascimento de Jesus era algo para a glorificação de Deus Pai. E os anjos entendiam o que estava acontecendo. Então os anjos chegam diante daquela situação, quando o céu se abre e os anjos estão proclamando, eles estão proclamando isto: glória a Deus nas maiores alturas. Que Deus seja glorificado. Nós precisamos retornar a esta glória de Deus, porque senão nós caímos no antropocentrismo, que no lugar de glorificar a Deus, nós queremos glória para nós mesmos, e queremos glorificar o nosso próprio nome. E sabe onde isso aconteceu? Lá em Babel. Lembra da torre de Babel? Para que eles estavam construindo a torre? Para tornar célebre o nosso nome. Vamos construir uma torre que chegue até os céus e vamos tornar célebre
o nosso próprio nome. A nossa expectativa, ou é uma expectativa para a glória própria, ou é uma expectativa para a glória de Deus. E aí, querido, você pode ter uma boa camisa, você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa finança, você pode ter um bom salário, desde que isso seja para a glória de Deus. Você pode ter uma boa mesa servida para você e para sua família, uma boa casa, desde que isso seja para a glória de Deus. Não pode ser para que você se ache melhor que o outro, porque essa era a expectativa de Israel. Não, Roma está nos dominando só porque nós pecamos e nos afastamos do Senhor, mas Deus vai consertar a situação conosco, Deus vai nos corrigir, e depois que Deus nos corrigir, o Messias vai levantar-se no meio de nós, e nós vamos dominar toda a nação. Tem crente que pensa que ser cristão é isso, é um preparo de Deus para que a igreja domine toda a terra. Isso é utópico, e para ser sincero, isso nunca vai acontecer. O que precisa acontecer é Cristo dominar o meu coração. O que precisa acontecer é Cristo ser glorificado na sua vida. Os anjos, diante dessa situação, falaram bem assim: olha, essa situação é uma situação para a glória de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Eles entendiam o que estava acontecendo. E depois eles continuam, eles dizem assim: bom, essa situação é uma situação que glorifica a Deus em toda a esfera espiritual, em toda a esfera celestial. Glória a Deus nas maiores alturas. O que é a glória de Deus? Os anjos sabiam o que é a glória de Deus. A glória de Deus é tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Tudo que Deus é, a sua soberania, a sua majestade, a sua misericórdia, a sua santidade, o seu conhecimento, a sua onipresença, tudo que Deus é a glória de Deus, juntamente com tudo que Deus faz, com a manifestação de todos esses atributos em todo o cosmo, em todo o universo. É a manifestação da glória de Deus. Isto é a glória de Deus. E aí os anjos declaram isso: glória a Deus nas maiores alturas. Se eles parassem por aí, já estava bom. Mas eles continuam e diz assim: e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Tem uma versão, em uma tradução do grego, que diz que esse texto deveria ser traduzido mais facilmente para paz na terra entre os homens que são alvos da benevolência do Senhor. Paz na terra entre os homens que foram alcançados pela bondade de Deus. A bondade de Deus foi Cristo ter nascido no meio de nós, pecadores. A bondade de Deus foi Cristo ter morrido por nós. Porque Cristo só nasceu porque Ele tinha que morrer por nós. O fato de Cristo ter nascido de maneira tão humilde, de maneira tão sofrida, de maneira tão cheia de pontos negativos que nós podemos marcar, é simplesmente porque Ele iria morrer por nós. E Ele vai e morre. E deixa exemplo, para que a nossa vida seja uma vida parecida com Ele. Ou seja, não existe cristianismo sem morte. Alguém tem que morrer. O velho homem tem que morrer. A velha natureza tem que morrer para dar lugar a uma nova criatura. O Isaac, daqui uns 17 anos e pouco, talvez um pouco antes, vai fazer a profissão de fé dele. E aí ele vai falar: eu creio que Jesus Cristo nasceu e morreu para me dar vida eterna. Eu creio que qualquer paz que o mundo possa me oferecer
não se assemelha e não pode oferecer a paz que Cristo oferece para o coração do ser humano. A gente fica impaciente quando surgem notícias como essas notícias dessa semana aqui em Porto Velho. E aí a gente fica pensando em estratégias para nos protegermos. Como é que a gente pode se proteger dessa violência? O que o governo poderia fazer para nos proteger? Mas são situações pontuais na história da nossa vida. O que Cristo fez é uma situação definitiva, carimbada, e que ninguém pode mudar. Ele mudou a nossa história. E mudou a nossa história para quê? Para que nós fôssemos glorificados? Não, para a glória de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Dentro do calvinismo nós temos um ponto que diz assim: sola Deo gloria, só a Deus a glória. Por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, só a Deus a glória. Pela salvação da nossa vida para a eternidade, só a Deus a glória. Mas nós também somos beneficiados. E na declaração dos anjos, na declaração espiritual, está embutido isso: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso significa que, como alvo dessa paz que o Senhor nos oferece, nós também precisamos ser os pacificadores. Cerca de 30 anos depois, Jesus aparece, escolhendo seus discípulos, e logo depois ele faz um sermão conhecido como Sermão do Monte, em Mateus, Sermão da Planície, em Lucas. Os teólogos concordam de que Jesus repetia essa palavra algumas vezes, para que ficasse bem gravado no coração dos seus discípulos. Ele repetia a pregação algumas vezes. E Jesus disse: bem-aventurados sois vós, e clama para que os seus discípulos possam ser pacificadores. Esse é um chamado de Deus, para que nós possamos ser promotores da paz, promotores da glória de Deus. Por tudo que Deus faz em nós, nós vamos glorificar a Deus, e promotores da paz para o nosso próximo. Veja que esta é uma relação vertical, porque eu vou glorificar a Deus por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é, mas é uma relação também horizontal, porque eu vou ser promotor da paz para aqueles que estão ao meu redor. E não tem como pensar em ser promotor da paz para aquelas crianças, para aquelas famílias que estão lá no Aponian, se você não é o promotor da paz na sua casa, para o seu marido, seus filhos. Não tem como você querer ser um promotor da paz indo lá no correio, pegando uma cartinha daquelas crianças, se você não é promotor da paz com seu irmão, com a sua irmã, dentro da sua casa. Não tem como glorificar a Deus apenas vindo aqui num culto de domingo e durante os restantes da semana eu viver pior do que aquele que não vem aqui no domingo. A glorificação a Deus precisa ser constante. Os anjos sabiam que o nascimento de Jesus era para a glória de Deus e era para a paz humana. Você já sabe? E você já vive para acho que está na hora de terminar, né? Desligaram ali o microfone. Mas eu estou mesmo terminando. Esse é o desafio, querido, para a vida cristã. Viver para a glória de Deus.
e viver como um promotor da paz para as pessoas que estão ao meu redor. Eu posso não conseguir mudar o mundo, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas precisam ver algo de diferente em mim. Elas precisam ver algo de diferente em você. Aquelas pessoas que trabalham com você precisam ver algo de diferente em você. Que tal você pensar? Como é que você pode, neste Natal, nesse final de ano, ser um promotor da glória de Deus e da paz humana para as pessoas que estão ao seu redor? Vamos orar?